Boa noite, então. Eu vou começar esse momento assim da nossa conversa lendo o Creio Niceno-Constantinopolitano, que neste ano da fé o Papa Bento XVI pediu que nós rezássemos o Creio todos os dias. Ele é um pouco maior do que o de costume que nós conhecemos, e a nossa conversa de hoje, a nossa formação de hoje vai ser justamente nessa direção desse Creio Niceno-Constantinopolitano. Então, aí vocês prestem bastante atenção, porque como nós vamos focar bastante na Santa Missa, nós vamos perceber que dentro desse Creio Niceno-Constantinopolitano, a concretização disso está simbolicamente na Santa Missa. Aí depois nós vamos conversar. Então diz o seguinte: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então está no YouCat, agora eu perdi a página, depois eu mostro para vocês. Todo esse credo niceno-constantinopolitano, que justamente é a síntese de dois concílios, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla, onde se combateu duas heresias muito grandes a respeito da divindade de Jesus e também da sua transmissão para a Igreja, foi elaborado então esse credo. Nós conhecemos o credo chamado Símbolo dos Apóstolos, então que foi gerado, se eu não me engano, no Concílio Vaticano I, e aí foi transmitido para nós. Seria bom nós conhecermos também todas as partes deste creio que está no Catecismo. Ok, só para nós esquematizarmos algumas coisas, as perguntas que vocês tiverem, só porque está sendo filmado, para não colocar no meio, senão aí depois fica tudo quebrado e o pessoal que vai ter acesso a isso, então, tem acesso a todas as questões no final, assim, fica mais didático. Então, podem ser bastante críticos, perguntar, e a gente vai fazer disso uma boa conversa. Acredito que é um material bastante consistente. Então, para começar o nosso trabalho, nós vamos saber quais são as fontes da Sagrada Liturgia. Nós estamos falando primeiro, para nós entrarmos bem nesse contexto, de um sacramento. Então, a Santa Missa é o ritual para se celebrar um sacramento, que é o sacramento da Eucaristia. E aí o Concílio Vaticano II nos diz que é o cume e o ápice de toda a fé cristã. Então, tudo que nós temos de mais precioso, nos diz o Papa Bento XVI, está na Eucaristia. Tudo que nós temos. Ali é a síntese da nossa fé. Então, nós estamos falando nesse contexto de um sacramento, e para nós entendermos o que é um sacramento. Um sacramento é um sinal visível da graça de Deus. Um sinal sensível da graça de Deus. Então, em todos os 7 sacramentos, nós perceberemos ritos, gestos, símbolos, palavras, material. Tudo isso faz parte dessa definição de sacramento. Para que nós vejamos, sintamos aquele momento, mas mais do que isso, para que o que Deus faz no Espírito seja visto na carne. E aí nós poderíamos pensar esse sacramento em duas dimensões. Primeiro,
o ritual, que nós vamos entrar bastante dentro disso, e a concretização do sacramento, que é o nosso testemunho. Então, um sinal visível mostra que Deus está agindo, porém, nós também precisamos levar uma vida sacramental, recorrer sempre aos sacramentos. Isso é o nosso testemunho. Então, nós precisamos entender uma coisa, por que existem tantos ritos na nossa igreja? Eu ouvi um bispo, uma vez ele estava falando na Canção Nova, o nome dele é Dom Henrique Soares, e ele dizia o seguinte: por que existem tantos ritos? Porque naquele rito, naquela ação, naquele gesto, existe uma gestação espiritual. Então, quando o padre faz uma ação, nós fazemos uma ação, aquele gesto é grávido do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fecunda diariamente a Igreja de Deus e faz ela gerar novos filhos. Então, vamos tomar, por exemplo, a Eucaristia, quando o padre diz: enviai o vosso Espírito para que essas oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Aquele gesto que ele faz de colocar as mãos sobre as oferendas está grávido do Espírito Santo. E naquele momento há uma unção tão grande de Deus que Deus se permite agir naquele gesto. Então, é uma atitude espiritual, sim, mas precisa do gesto. E todos os sacramentos têm os seus gestos característicos. Nós estamos falando da Santa Missa, e talvez a Santa Missa seja o sacramento, a Eucaristia, na verdade, seja o sacramento que mais contém ritos, mais contém símbolos. E onde é que está o fundamento de tudo isso? De onde é que apareceu a Santa Missa? Nós podemos, se todos trouxeram a Bíblia, tomar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24. Esse é um dos fundamentos que nos mostram exatamente o percurso da Santa Missa. E aí nós vamos ver isso se traduzir na liturgia. Lucas 24. É a passagem dos discípulos de Emaús. Isso. 24. Vou tentar ler bem rapidinho, assim, só para nós depois entendermos. Eu sei que é extenso, me desculpem, mas assim vai fazer bastante bem. Naquele mesmo dia, 2 deles iam em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 2 léguas de Jerusalém. Iam comentando tudo o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus em pessoa os alcançou e se pôs a caminhar com eles. Eles, porém, tinham os olhos incapacitados para reconhecê-lo. Perguntou-lhes: sobre o que conversais pelo caminho? Eles pararam com um semblante aflito e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és o único forasteiro em Jerusalém que desconhece o que aconteceu aí nesses dias? Perguntou: o quê? Responderam-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para que o condenassem à morte e o crucificaram. E nós, que esperávamos fosse ele o libertador de Israel. Além disso, hoje é o 3º dia depois que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos alarmaram, pois, indo de madrugada ao sepulcro, e não encontrando o cadáver, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos dizendo que ele está vivo. Também alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram como as mulheres haviam contado, mas não o viram. Jesus lhes disse: como sois insensatos e lentos para crer em tudo o que disseram os profetas? Não tinha o Messias de sofrer isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e continuando por todos os profetas, explicou-lhes o que se referia a ele em toda a Escritura. Aproximavam-se da aldeia para onde dirigiram e ele fingiu continuar adiante, porém eles insistiam: fica conosco, pois é tarde e o dia está terminando. Entrou para ficar com eles. E enquanto estava com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu e o deu a eles. Abriram-se os olhos deles e o reconheceram, mas ele desapareceu de uma vista. Comentavam: não se abrasava o nosso coração enquanto nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Levantaram-se imediatamente e voltaram a Jerusalém e encontraram os 11 com os outros companheiros que afirmaram:
Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles, por sua vez, contaram o que acontecera pelo caminho e como havia reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Primeiro, essa passagem relata para nós, na nossa modernidade, atualmente a estrutura da Santa Missa, justamente 3 elementos importantes. Primeiro elemento, e nós veremos aqui na nossa apresentação, caminhar. Nós vivemos a liturgia para caminhar. E aí nós precisamos entrar num contexto a respeito da igreja, do contexto eclesial disso. A teologia da igreja nos explica que nós temos 3 igrejas. Primeiro, a igreja padecente, que somos nós, que caminhamos para um dia encontrar a Deus na glória. A igreja triunfante e a igreja que espera a vinda do Senhor. Então, nós os vivos, os mortos e os que já estão na glória. Então, todos esses efetuam uma caminhada para chegar próximo do Senhor. A Santa Missa é isso. Nós entramos e começamos todo o ritual da Santa Missa com uma caminhada. Primeiro, a caminhada da liturgia, procissão de entrada, mas também a nossa caminhada. Nós saímos de casa para vir encontrar o Senhor. Então, esse é o primeiro elemento dessa passagem. O segundo é explicar as Escrituras. Então, desde os profetas, a todos os profetas, desde Moisés até o fim dos profetas, o Senhor explicou para os discípulos de Emaús como deveria acontecer essa cena em Jerusalém. Essa figuração, não figuração, mas esse fato, esse acontecimento em Jerusalém. E depois a fração do pão, que é o fundamento. E aí nós percebemos que essa sequência de atos permite que as escamas caiam dos olhos. Então, se não tivesse caminhado, talvez as escamas não cairiam com tanta facilidade. Mas houve um caminhar, a explicação da palavra a partir dos profetas e a fração do pão. E aí sim as escamas caíram. E uma consequência desse encontro com o Senhor é o coração que arde, Mas aí entraríamos em outros aspectos. Então, quais são os fundamentos além desse? Então, nós podemos ver aqui que existe uma fundamentação bíblica, uma fundamentação histórica e uma fundamentação magisterial. Esse é justamente o pilar da nossa fé católica. Nós somos fundados, então, na Palavra de Deus, que para nós é fundamental. Nós vamos ver na liturgia da Palavra como isso é fundamental. Nós somos fundados, então, também na tradição, que é justamente a história, o que ocorreu na história, como se passou o fato na história, e no Sagrado Magistério, que são os bispos junto com os padres. Então, todo esse corpo da igreja que tem a responsabilidade de discernir as coisas para nós, para o nosso caminhar. Então, fundamentação bíblica. A passagem dos discípulos de Emaús, especialmente o livro do Apocalipse. Então, toda a nossa liturgia, inclusive o espaço sagrado que nós temos aqui, está descrito no livro do Apocalipse. Toda. Então o livro do Apocalipse vai nos falar do cordeiro imolado, vai nos falar do altar, vai nos falar da obrigação de estar no culto, vai nos falar do louvor a Deus, vai nos falar do contato do céu com a terra. Então, justamente essa intenção do povo de Deus em estar com a igreja triunfante. Isso que fala o Apocalipse. Especialmente os capítulos 21 e 22 vão narrar bem essa união, essa comunhão dos santos que existe dentro da igreja. Então, o Apocalipse é um fundamento. E também os Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que essa nossa reunião começa a ser descrita em Atos 2, quando Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, nos diz o seguinte: eles se reuniam, partilhavam as Escrituras e eram frequentes na fração do pão. Então, há esse dado de que desde a igreja primitiva, o povo se reúne para a fração do pão. E aí a Santa Missa, como nós chamamos hoje, recebeu vários títulos, vários títulos, nós também veremos. A fundamentação histórica, que é esse documento chamado Didaquê,
que é um escrito apostólico dos próprios apóstolos de como funcionava o culto, de como funcionava o dia, as orações dos cristãos. Então lá contém já, no primeiro século da igreja, essa raiz da Santa Eucaristia. E saibam de uma coisa, não mudou muito de lá para cá. Nós continuamos semelhante nesse trajeto histórico. A liturgia mudou muito pouco, a nossa liturgia. E aí também nós veremos algumas coisas dentro desse trabalho. A fundamentação magisterial, então, o que é que a igreja nos diz a respeito disso? Como é que a igreja discerniu para chegar ao que nós temos hoje? Então nós temos 3 documentos fundamentais. Primeiro, é um documento conciliar do Concílio Vaticano II, chamado Sacrosanctum Concilium. Então ali, como nós vínhamos de uma tradição histórica, em que talvez os pais de vocês conheçam, alguns parentes, da missa em latim, virada de costas, os cantos em gregoriano, só se podia usar órgãos. Então nós vínhamos desse contexto, e no Concílio Vaticano II, esse contexto era litúrgico, vinha do Concílio de Trento, mas no Concílio Ecumênico Vaticano II aconteceu essa mudança no rito. Foi uma mudança no sentido de progressão? Nós não queremos mais aquilo da história e vamos fundar alguma coisa nova? Não. Na verdade, foi uma adaptação aos tempos modernos, aos nossos tempos, sem perder a essência da fé. E nós veremos que a essência, tanto do culto pós-Concílio Vaticano II, quanto do culto da celebração eucarística de Trento, são a mesma coisa, continua a mesma coisa. Hoje nós, claro, vemos algumas coisas que se perdem por aí, mas essencialmente, como nós veremos aqui, é a mesma coisa, só mudam justamente os ritos. Ok, aquele IGMR, eu tenho aqui, depois se alguém quiser para ler, se chama Instrução Geral do Missal Romano. Então, com o Concílio Vaticano II, surgiu essa mudança no rito, e eles publicaram, então, a instrução geral, como se deve fazer esse rito, que mudou um pouco. Então, esse é o nosso documento principal, nós iremos nos fundamentar a ele, porque justamente é o que a igreja nos manda fazer. É a explicação claríssima do que é o rito católico. E aí também nós temos o Guia Litúrgico Pastoral da CNBB. Cada igreja, cada conferência episcopal pode alterar algumas coisas no rito. Um exemplo que nós podemos ver é que no rito romano prescreve-se que o padre deve usar casula em toda a Santa Missa. A celebração em que se preside, não importa se está presidindo, se está concelebrando, o padre deve usar a casula. Isso no rito romano. Em 1971, a nossa Conferência do Brasil publicou que a casula pode ser substituída por uma túnica, na verdade uma túnica chamada morcego, aquela assim que o padre já usava, que tinha assim, parecia um avião, assim, uma coisa, e a estola. Então, vejam essa adaptação. Essa adaptação feriu o rito? Não. Nós veremos que o que a Santa Igreja diz, então, é para se fazer. As coisas essenciais não se mudam. Nós veremos ali que existem, por exemplo, as partes fixas da missa. Essas não se mudam. As outras podem se mudar. E nós veremos então depois. Ok, um dado que eu queria apresentar a respeito disso, e eu coloquei ali o batismo no Espírito Santo, é que nós vivemos esse contexto de efusão no Espírito Santo, experiência carismática, prática de dons, batismo no Espírito, e aleluia, tudo isso nós vivemos. Mas a igreja nos diz o seguinte, que o principal evento onde se experimenta do Espírito Santo são nos sacramentos. O principal lugar onde se experimenta do Espírito Santo são os sacramentos. Então, a frequência sacramental é um grande batismo no Espírito Santo. É uma grande efusão no Espírito Santo. Porque quem faz a ação ali é o Espírito Santo. Nós vemos na consagração, o padre diz, enviai o vosso Espírito, Senhor. Mandai o vosso Espírito. Então, os sacramentos são a legítima invocação do Espírito Santo. Só para nós
entendermos esse contexto. E aí, para que não haja confusão, por exemplo, de pessoas que gostam mais do grupo de oração do que da Santa Missa. Nós precisamos trabalhar com essas pessoas para mostrar que a Santa Missa, de fato, é top, assim, é o nosso maior tesouro. Então, só para nós entrarmos nesse contexto, essa lista ali é fundado um teólogo chamado Hans Hahn, está ali a citação dele. Ele escreveu um livro e numa parte desse livro está a relação do Apocalipse com a Sagrada Liturgia. Então, todas aquelas partes ali são as referências da nossa liturgia com a liturgia apocalíptica. Então, ali nós temos a necessidade da penitência, o uso do incenso, a hóstia eucarística, quando o padre nos diz no prefácio Corações ao Alto, está ali a importância da Virgem Maria, o Cordeiro de Deus. Então está bastante fundado no Apocalipse, esses sinais. Então, vamos ver muitos sinais. A nossa liturgia é rica em sinais, ok? Então, para nós entrarmos nesse assunto, isso só foi uma introdução. Nós precisamos entender o que é a liturgia, o que significa a liturgia. E aí nós trazemos essa significação, então. A liturgia é uma palavra da língua grega clássica e é a junção de duas palavras. A primeira palavra quer dizer litos, que no grego se chama liturgia, porque o G tem esse sonzinho. Então, a raiz é de laos, que quer dizer povo, e ergon, que quer dizer uma ação, uma obra. Então, para nós, isso também só foi um processo histórico. A raiz da palavra liturgia, então, era usada quando alguém que tinha muitas posses decidia fazer uma ação pelo povo. Então, essa ação se chamava liturgia. Foi se desenvolvendo e chegou um período chamado período helenístico na história, e aí, nesse período, se associou a liturgia com o culto de deuses. Quando entramos no período cristão, aí sim a liturgia, a palavra liturgia, foi associada então ao culto de um Deus, ao culto do Deus, do Senhor. Então nós vemos que o que é liturgia? É uma ação do povo, é uma ação da igreja para Deus. E aí nós podemos lembrar algumas definições que nós já ouvimos por aí. A Santa Missa, ou a liturgia eucarística, ou a liturgia da Santa Missa, é a festa da comunhão? Não. É o banquete da comunidade? Não. É o júbilo? Não. O que é a Santa Missa? É o memorial da morte e ressurreição de Jesus. Então nós vamos nos identificar bastante com isso, de perceber que a Santa Missa é o caminho do Calvário. Todinha, a Santa Missa é o caminho do Calvário até o Pentecostes. E aí vocês perceberão isso e serão apaixonados pela liturgia, assim como muitas pessoas e eu também sou. Então vamos ver no próximo slide uma frase da Sacrosanctum Concilium, que fala justamente sobre a centralidade da liturgia. Então diz o seguinte: a liturgia renova e aprofunda a aliança do Senhor com os homens na Eucaristia, fazendo-os arder de amor de Cristo. Dela, pois, especialmente da Eucaristia, como de uma fonte, derrama-se sobre nós a graça e brota com soberana eficácia a santidade de Cristo e a glória de Deus, fim para o qual tudo tende na igreja. Então, vejam quão fértil é isso. Então, é a manifestação do povo para com Deus e é o acolhimento do clamor do povo, da parte de Deus, que derrama todas as graças. A liturgia é justamente essa fonte. Nós temos uma outra citação que fala, então, especificamente da Santa Missa. Nós vamos entrar, está bem didático, bem dividido. A estrutura da Santa Missa. Então, olha, a missa consta, por assim dizer, de duas partes, a saber, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimamente unidas entre si que constituem um só ato de culto. De fato, na missa se prepara tanto a mesa da palavra de Deus como a do corpo de Cristo para ensinar e alimentar os fiéis.
há também alguns ritos que abrem e encerram a celebração. Agora nós entramos nesse contexto de liturgia, focamos na Santa Missa. Qual é a estrutura da Santa Missa? Tem dois grandes pilares: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Tanto que nós podemos perceber que são semelhantes o lugar onde é proclamada a palavra e o lugar onde é comungada a Eucaristia, onde é sacrificada a Eucaristia. Por quê? Se trata então de dois altares. É mais importante a Eucaristia? É mais importante a palavra? Não. As duas têm um igual valor. Por quê? Porque manifestam Cristo. A palavra porque é Cristo que fala e a Eucaristia porque é Cristo presente, o seu corpo presente em nós. Então, é uma grande doação de amor. É um grande transbordar de amor de Deus por nós. Então, vejam que isso é visível para nós. Tem a forma de altar, tanto a mesa da palavra quanto a mesa da Eucaristia. E são tão íntimas que aí a instrução geral nos diz que merecem o mesmo culto, o lugar do mesmo culto. O que vem em torno disso é só para abrir e fechar a liturgia, tanto da palavra quanto da Eucaristia. Tanto que nós vamos ver que as outras coisas que estão além dessas duas liturgias nos fazem celebrar dignamente os mistérios cristãos. Então, outra coisa que nós precisamos entender, vimos que são esses dois pilares. Percebendo esses dois pilares, nós conseguimos definir a Santa Missa, dar todo o significado, esmiuçar tudo isso? Nós podemos usar de teologias, de filosofias, mas não. A principal caracterização da Santa Missa, e nós vimos isso na liturgia eucarística, é o título de mistério. Esse é o mistério da fé. Como que Deus está ali presente? Como que Deus fala diante daquele altar da palavra? Então, é um grande mistério da fé. Por que é um grande mistério da fé? Como diz lá quando nós respondemos, logo após a consagração, anunciamos, Senhor, a vossa morte, esperamos a vossa vinda, vinde, Senhor Jesus. Porque nós só conheceremos a plenitude do mistério junto de Deus. Então, é Deus que se dá e é Deus que chama. Ele se dá a nós, mas só que quer que nós estejamos para próximo dele. Percebemos esses dois pilares, então nós vamos basear toda a nossa apresentação seguinte a partir desses dois pilares. Só que existem 4 momentos que são os que mais se destacam. Existem tantos outros pedacinhos que nós vamos ver, mas os que se destacam são esses 4 momentos. Primeiro, os ritos iniciais, como se começa a missa, nós veremos um por um certinho. Os ritos da palavra, o ritual da palavra, da mesa da palavra, a centralidade da palavra, ritos eucarísticos e os ritos finais. Então, nós vemos essa é a estrutura da nossa Santa Missa. Ok, vamos então para a próxima. Exposição e explicação das principais partes do edifício sagrado. Eu achei por bem colocar essa parte para nós entendermos o seguinte. Estamos falando da Santa Missa, estamos falando das coisas de Deus que acontecem nesse sacramento, só que existem algumas caracterizações do espaço litúrgico. O Senhor escolheu um lugar para congregar o seu povo. E aí nós vemos que a congregação é a própria igreja, mas existe o lugar onde a igreja se reúne. Então existe o templo que abriga a igreja. Então, rapidamente, eu vou passar algumas coisas importantes que nós precisamos entender para ter uma Santa Missa. Infelizmente, hoje nós vemos que missa acontece em churrascaria, em boteco, acontece na beira da praia, acontece no fundo do mar, acontece para cima e para baixo. Mas nós precisamos de um lugar que seja digno para celebrar os santos mistérios. E aqui é o lugar mais digno possível, o templo. Se vai rezar na sua casa, aí prepare um lugar que seja digno, não lá com a moscarada e tal. Eu vi uma vez na internet, assim, só abrindo parênteses, tipo, o padre dizendo por Cristo, com Cristo em Cristo, e o camarada segurando um espeto de churrasco. Então, essas coisas são exageros, são abusos. Precisamos entender algumas coisas no tempo.
A casa de oração, onde a Eucaristia é celebrada e conservada, onde os fiéis se reúnem, onde a presença do Filho de Deus é honrada para auxílio e consolação dos cristãos, deve ser bela e adequada para a oração e as celebrações religiosas. Bela, adequada celebração e adequada para a oração e as celebrações religiosas. Nessa casa de Deus, a verdade e a harmonia dos sinais que a constituem devem manifestar o Cristo que está presente e age neste lugar. Então, mais uma vez, nós nos reportamos aos sinais. Tudo que aqui está, tudo que aqui envolve, deve mostrar a beleza do Cristo nos sinais. Do Cristo que está presente nela, está dentro dela. Ok? Então, o primeiro lugar que nós vamos perceber é a nave e o presbitério. Para ser rapidinho, né? Nave, então, é esse corpo da igreja. Depois nós iremos entender uma coisa que é bastante fundamental. Às vezes nós pensamos que quem está na Divina Liturgia são os que assistem e os que de fato mandam. Mas isso é uma visão bastante errada. Por quê? Nós somos todo o corpo da igreja. E nós todos celebramos. E aí nós vamos perceber também, acredito que nas perguntas de vocês vão ter algumas questões dentro disso, mas de que forma nós, que estamos aí sentados, só fazemos assim, em pé, senta, levanta, em pé, ajoelha, senta, levanta. De que modo isso é uma participação ativíssima? De que modo isso é? Nós veremos. Então existe a nave e o presbitério. Por que é chamado de presbitério? Porque é o lugar dos presbíteros. O presbítero, na verdade, é o nome original, né, de ser padre ou sacerdote, é um presbítero. Ele é o que preside o culto da Assembleia, o culto da igreja. Ele foi aquele consagrado para elevar o sacrifício a Deus. Então é ele quem preside. Só que o centro das atenções não é ele. Nós vamos perceber ali mais adiante que existe um outro centro das atenções. O padre, ele preside, e aí a Sacrosanctum Continuum, e desde o Concílio de Trento já nos fala isso, diz que o padre preside in persona Christi. Todos nós já devemos ter ouvido isso, e quer dizer, na pessoa de Cristo. É o próprio Cristo, que é o sumo celebrante, né? O sumo sacerdote, ele que preside toda a liturgia da igreja, ele que preside a igreja, então ele se permite estar na pessoa do sacerdote oferecendo aquele culto, apesar de todas as fraquezas dos nossos padres. Daí a importância de nós orarmos e orarmos muito, orarmos com poder pelas vocações. Precisamos de padres e padres santos, que celebrem o culto, deixando Cristo presidir aquela Eucaristia. Mas isso é tema também de um outro lugar. Então, o altar é ara Christus est. O altar é o próprio Cristo. Então, nós veremos, na verdade eu tirei essa parte da nossa formação, mas uma pergunta que vocês poderiam fazer é a seguinte: e o sacrário, onde é que fica? O sacrário está ali, Jesus está ali, é o nosso Deus, é o próprio Deus. Mas como é que fica o sacrário? O sacrário, na ação litúrgica, não tem função nenhuma. O centro da ação litúrgica é o altar. Por isso que aqui a disposição da cadeira é logo atrás do altar. Mas por isso que existem igrejas que têm o altar mais do lado, a cadeira do padre, perdão, mais do lado. Por quê? Todas as nossas atenções voltam-se para o altar. E toda a arquitetura da igreja deve ser condicionada para isso. Por quê? O prefácio da oração eucarística da Páscoa, prefácio número 5 da Páscoa, diz para nós que Jesus é sacerdote, altar e cordeiro. Vejam a nossa dependência de Deus. Ele preside a sua igreja, ele é o lugar onde se imola a oferta, que aí nós veremos isso quando entrarmos na hora do ofertório. A nossa vida também é uma oferta, e nós somos imolados em Cristo, junto com Cristo, e ele é o próprio Cordeiro, porque ele deu a vida. Então, sacerdote, altar e cordeiro. Sobre o altar,
que na liturgia é o centro da igreja, para onde se deve convergir os nossos olhares e toda a nossa atenção, se faz presente o sacrifício da cruz sobre os sinais sacramentais. Então, esse é o fundamento. Ali está a cruz. Ali está jorrando o sangue de Cristo para nós. Ali está o sacrifício. E aí ele representa dois aspectos de um mesmo mistério. O altar do sacrifício e a mesa do Senhor. E isso tanto mais porque o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo. Vejam que há uma dupla visão sobre o altar. Porque é a mesa onde Cristo preside a Eucaristia, e aí nós vemos que desde que Jesus presidiu a Eucaristia com os apóstolos, nós continuamos com o mesmo rito, com a essência mesma, da mesma forma que a Bíblia nos descreve, nós estamos celebrando. Então é essa mesa, mas é uma mesa que mostra um grande sacrifício. E aí, Santo Agostinho fala uma frase bastante interessante. Ele diz o seguinte: não aos mártires, mas ao Deus dos mártires erigimos nossos altares. Então nós mostramos a Deus, e aí nós vemos o primeiro sinal do altar lá na revelação de Abraão e Isaac. Lá está um primeiro sinal do altar, um primeiro sinal da oferta. Assim que o anjo livra Isaac da morte, e aí nós já vemos o primeiro altar no sacrifício de Isaac, Abraão ergue um lugar para o Senhor. Então veja, o templo do Senhor. E, obviamente, naquela época o contexto bíblico era de sacrifícios, e lá naquele lugar então tinha um lugar para sacrificar, e foi o lugar onde Abraão sacrificou, no lugar de Isaac, aquele cordeiro que estava preso pelos chifres. Então vejam, desde o Antigo Testamento. Isso nós vamos perceber, e é um outro elemento que nós não podemos esquecer, que a Santa Liturgia da Missa é justamente esse caminho também, do Antigo Testamento para o Novo. A primeira aliança de Deus, que é essencial, mas também a concretização e a verdadeira compreensão daquela aliança, da nova aliança. Isso é extremamente importante. Passamos para a próxima projeção. Essa imagem, então, são dos altares antigos, dos primeiros cristãos, nas criptas, quando havia perseguição romana. Então, eles se reuniam, e essa é a imagem do altar. Hoje, com a liturgia, com o Sacrosanto Concílio, nós voltamos à dimensão do altar como estes altares. Antigamente existiam os altares enormes, né? Grandes altares que abrigavam grandes velas e tudo mais. Hoje a liturgia nos orienta que o altar seja um por um por um. Seja 1 metro por 1 metro por 1 metro. Assim. E ali se celebra a liturgia. Por quê? Vejam ali aquele altar, para que se assemelhe àquele altar de sacrifício. Tanto do cordeiro, porque isso nos quer mostrar, mas também não perca a dimensão da mesa. Então, passamos para o próximo. Dentro disso, só para nós observarmos, existe um rito fundamental chamado rito, e teve aqui na nossa paróquia, de sagração do altar. Aqui foi de dedicação da igreja, né? Mas existe também o de consagração do altar. O altar é um lugar santo, ali não se deve ficar, né? Tipo copo d'água e coisa arada em cima, né? Lenço, Bíblia de carismático. Não deve ficar ali sobre o altar. Por quê? Porque o altar é consagrado. O altar, ele recebe, nesse ritual de consagração, como nós vemos ali, na primeira figura, existe um bispo, é o bispo que consagra o altar. O altar só pode ser usado para o culto no templo, se for consagrado, a não ser que seja uma exceção, né, uma necessidade. Mas então o próprio bispo vem e consagra o altar, e consagra por 2 sinais. Primeiro, com a unção, é do altar que vem toda a unção, e ali ele é sagrado com o óleo do crisma, e também com o incenso. Lá naquelas citações do Apocalipse, nós vamos ver a necessidade do incenso, porque que nós usamos. O incenso é um sinal de elevação a Deus. Então, se eleva aquele altar, para que naquele altar se eleve também todas as nossas ofertas, tanto de vida quanto do material, do pão e do vinho. Então, esse é o ritual de sagração do altar. Pode passar mais uma? Esse é o altar do Centro Catecumenal lá de Brasília. Então, o próximo lugar que é fundamental é o ambão.
E aí nós podemos chamá-lo de altar da palavra, o lugar onde se preside a palavra. Então, a mesa da palavra é o verdadeiro trono da sabedoria, do qual Cristo se revela como nosso único mestre. Isso me deu assim uma elevação espiritual. É o verdadeiro trono da sabedoria. Todo o ensinamento da palavra de Deus no rito cristão se dá do amão da palavra. Então, dali, a pessoa de Cristo, nós veremos isso quando entrarmos na liturgia da palavra, nos lembra da aliança, nos faz cantar os seus louvores, salmo, nos faz cantar a nossa vida, cantar as nossas pelejas e alegrias, nos faz lembrar da nova aliança e nos ensina como ser cristãos. Vejam, ali é o trono da sabedoria. Ok, a dignidade da palavra de Deus exige que exista na igreja um lugar que favoreça o anúncio desta palavra, para o qual durante a liturgia da palavra se volta espontaneamente a atenção dos fiéis. Então, como a palavra tem a dignidade, tanto quanto a Eucaristia, merece essa atenção. Um outro lugar que nós vamos ver, dentro da Sagrada Liturgia, é a cadeira presidencial. Isso também é um lugar fundamental. Tanto que aqui não acontece, né? Mas nos lugares onde se tem muita celebração da palavra, o ministro, quando entra na procissão, ele entra com a estola, né? Porque ele não consagra a Eucaristia, ele entra com a estola, coloca a estola na cadeira do presidente e senta na cadeirinha do lado. O que ele diz com isso? Está faltando alguém. Está faltando aquele que preside a igreja. Se o sacerdote preside no corpo de Cristo, então falta aquele que consagra os dons para se tornarem pão e vinho. E aí ele faz a sua celebração eucarística. Mas a cadeira também é fundamental. É o lugar daquele que preside a Assembleia Litúrgica. Seu significado é este, o lugar de Cristo que preside o seu povo na pessoa do ministro sagrado. E ali naquele texto de baixo, nós vamos saber que existe a diferença da sede, porque é chamada de sede, da sede do padre normal, né? Do padre presbítero que preside a Assembleia, e da sede episcopal. Por quê? Porque o bispo é aquele que recebe a unção para pastorear todo o povo de Deus. Então, ele é, por excelência, o dono da cátedra. Cátedra é uma palavra do grego que quer dizer cadeira. Então, quem tem a presidência da missa é o bispo. Então ele senta na sua sede episcopal. Se vocês forem na nossa arquidiocese, lá na catedral, vocês verão que existe um lugar onde só o bispo senta. Aquela cadeira é a cadeira do episcopo, daquele que preside toda a igreja, né? Nós falamos de igreja, é nossa arquidiocese. E aí os padres, que são ordenados pelo bispo, ajudam eles a coordenar o trabalho pastoral e tudo mais. Mas o responsável por excelência é o bispo. O que a presença do bispo nos mostra? Nos mostra uma coisa bastante importante, que a igreja de qual nós fazemos parte, ela que tem a posse de todos os sacramentos e ela é a fiel dispensadora de todos os dons. Então, todos os sacramentos são concedidos pela igreja. Tudo que existe em rito é conferido pela igreja. Batismo, Eucaristia, crisma, ordem, matrimônio, unção dos enfermos, confissão. É a igreja quem distribui. Por isso que ela é a sede do discernimento. Então existe a cátedra do padre, a sede do padre, e a cátedra do bispo, que ali governa. Aí nós abrimos um parêntese. E aquele textinho de baixo nos diz o seguinte: por isso que a homilia deve ser proferida da cátedra, sentadinho. Nós lembramos, o Papa Francisco, ele prefere não fazer isso, mas nós lembramos, por exemplo, o Papa Bento XVI, que todas as suas homilias, suas palavras eram sentados. E essa posição é significativa demais para nós. Por quê? Porque a Assembleia sentada escuta atenta o ensinamento do pastor e o pastor senta e olha o rebanho, direciona o rebanho. É este o grande sentido de se proferir a homilia sentada.
Então nós vamos seguindo, rapidinho, só para lembrar que dentro da liturgia existem também gestos. 3 gestos específicos no rito: de pé, de joelhos ou sentados. Então, de pé quer nos dizer a postura de estar de pé é estar de prontidão, estar pronto, tanto que na despedida da Santa Missa nós ouvimos ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Nós já estamos prontos para ir para a missão. Então, estar de pé é estar em retidão de vida, é estar reto, é estar pronto para o chamado do Senhor. Estar sentado, então, é a posição daquele que escuta, aquele que absorve, aquele que recebe a direção de Deus. E estar de joelhos, então, é o sinal daquele que adora a Deus. O cardeal Francis Arins, que ele é o responsável pela Sagrada Congregação do Culto Divino, e aí, na verdade, eu ouvi ele dizendo, mas isso já é fundamento desde o Concílio de Trento. Ele nos diz que para se celebrar dignamente a Eucaristia, nós precisamos de 4 pontos. São 4 gestos essenciais nossos. Primeiro, adoração. Pedir perdão. O primeiro ponto, adoração. O segundo, pedir perdão, súplica e misericórdia de Deus. Agradecer a Deus e... adoração, perdão, louvor e comunhão. Está dentro desses 4 pontos, então está conforme a Sagrada Liturgia pede. Então o culto sempre está por isso, ok? Vamos então passar por esse daí. São apenas, ali eu coloquei apenas 2 sinais que são também corporais, que são a inclinação de cabeça, né, que nós fazemos em respeito a algo sagrado. Então, quando nós vimos o Santíssimo passar, nós inclinamos. Quando nós estamos diante do altar ou da mesa da palavra, nós inclinamos. E também a genuflexão, que é um sinal de profunda adoração. A genuflexão com um joelho, então, simboliza a adoração, né? O respeito, a veneração, e com os 2 joelhos, então, é a prostração diante de Deus, o verdadeiro culto diante de Deus, ok? E nós entramos, então, nos ritos propriamente ditos da missa. Ritos iniciais têm uma grande finalidade. Qual é a finalidade dos ritos? Esses ritos têm por finalidade fazer com que os fiéis, reunindo-se em assembleia, constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a liturgia. Então, é uma reunião dos fiéis. É uma reunião dos fiéis para ouvir a palavra de Deus e celebrar a liturgia. E aí há uma dimensão bastante importante que, quando nós vimos a igreja, quando nós chegamos aqui à igreja, nós celebramos com ela também a nossa vida. Nós estamos ali com toda a nossa história. Celebramos o sacrifício incruento da cruz, celebramos a ressurreição, mas celebrando do jeito que nós somos. Porque, além de Deus nos dar essa graça de celebrar, Ele quer nos acolher. Ele quer receber também a nossa vida. Ok? Então, o que tem no rito inicial? Primeira coisa que tem, e isso é uma característica fundamental que nós podemos perceber, e aí vocês vão lembrar da vida de vocês na igreja. A procissão de entrada. As procissões que tem dentro da Santa Missa são extremamente significativas, porque nos dizem o quê? Nós estamos sempre a caminho, sempre caminhando. O primeiro caminho, e aí o sacerdote nos mostra, o primeiro caminho é o caminho para o Calvário. Vejam, o altar é o sinal da cruz e o sacerdote é a pessoa de Cristo que caminha para o sacrifício, que caminha para a cruz. Então, esse é um dos simbolismos, dos símbolos. Tem outros símbolos, mas este é o primeiro. Na igreja existe uma procissão para o Evangeliário, existe uma procissão para o Santíssimo, existe a nossa procissão para a comunhão. Então, nós estamos, e aí nós precisamos entender isso. Nós somos cristãos para caminhar em direção de Deus. Nós estamos aqui para caminhar para Deus, para viver para Deus. E moleza não dá, né, gente?
Aí nós poderíamos até exortar os nossos irmãos que não buscam formação, que não estão aí tão em Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Exortar. A vida cristã é um caminho para Deus. Ok? Esse é o primeiro significado. E aí nós entramos, eu coloquei bastante conteúdo para tentar ir rapidinho. Então, tem o canto de entrada. O que é o canto de entrada? Está ali na segunda linha. A finalidade deste canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia e introduzir no mistério deste tempo. Então, para os músicos vai ser sempre esse compromisso de fazer com que o povo se introduza nesse grande mistério, para que ele entre, já vá entrando nesse grande mistério. Aí nós podemos perceber uma diferença grotesca em um canto de entrada cantado no tempo da Páscoa e um canto de entrada cantado na Quaresma. Há uma diferença muito grande, porque introduz no tempo. Ok, aí depois do canto de entrada, isso a instrução geral nos diz, né? O padre saúda o altar, ele dá um beijo no altar. Essa é a saudação a Cristo do sacerdote. O sacerdote se saúda a Cristo porque, lembra quando nós falamos que Cristo é sacerdote, altar e cordeiro? Então ele saúda o lugar e de certa forma nós poderíamos entender assim, na sua humanidade, o sacerdote pede licença a Cristo. A partir de toda a sua humanidade, ele se entrega ali uma vez a Cristo e diz, olha, eu vou celebrar no teu nome. Então, opera aí, né? Age aí. Ok, então tem o beijo no altar, depois tem a acolhida. O que é, eu coloquei errado ali porque é o ato penitencial, na verdade. Então tem a acolhida, o que o padre faz na acolhida? Ele, de fato, faz com que se concretize a palavra que diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles, para que nós tenhamos essa ciência. Depois da acolhida, nós precisamos, ali eu errei, mas pedir perdão, suplicar a Deus entre o ato penitencial, suplicar a Deus o perdão dos pecados para participar dignamente dos santos mistérios. Nós já tínhamos comentado isso. Participar desses 2 pilares, palavra e Eucaristia, precisa participar dignamente. Então, além da confissão, né, da frequência na confissão, existe um ato penitencial que tem o poder, né, que perdoa ali os nossos pecados veniais. Então, se o pecado for venial, a missa tem o poder de perdoar nesse ato penitencial, onde nós suplicamos a Deus disso. Depois desse passo, nós temos como se fosse um complemento ou a finalização e a ligação do ato penitencial com o hino de louvor, que é um hino antiquíssimo da igreja chamado Kyrie eleison. E aí nós vemos cantado e tudo mais. Geralmente, há essa divisão porque quando se fala em ato penitencial, ali se diz aquela oração que nós conhecemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Existem outras fórmulas, né? Mas só para nós entendermos. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs. Isso é um ato penitencial. Isso é um ato de contrição. E o que é o Kyrie eleison? Então de fato, a concretização do perdão e um agradecimento a Deus por esse perdão. Kyrie é uma palavra que na frase fala Senhor, piedade de nós. Mas diz, o Senhor é o Kyrios, o Senhor, Ele que tem o poder da misericórdia. Então nós pedimos perdão a Deus. Só que o tom, desde a igreja primitiva, que é dito o Kyrie, é um tom já rejubilante. Então, faz-se o confesso a Deus Todo-Poderoso, o padre dá aquela absolvição, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, né? Na verdade é só uma conclusão, não é uma absolvição, tanto que ele não precisa estender as suas mãos para fazer, nem sinal da cruz nem nada, ele só fala isso, e aí entra o canto do Kyrie. Terminou o Kyrie, então é o hino de louvor. O hino de louvor tem um nome muito especial para nós, e nós vamos ver esse nome lá quando estudarmos o Por Cristo, que se chama doxologia. Então, doxa é o louvor a Deus. Doxologia é o louvor que se faz a Deus, um louvor profundo a Deus. E aí se agradece a Deus pelo quê? Pelo que Ele é.
nós às vezes podemos falhar em pensar assim, vamos louvar a Deus pela nossa vida, pelos nossos pecados, não sei. Se louva a Deus pelo que Ele é. E aí nós devemos perceber o seguinte, quando se louva a Deus pelo que Ele é, implicitamente está a nossa vida também. Porque Deus é Criador e nós somos as criaturas. Quando louvamos a Deus, nós agradecemos a Ele pelo dom da nossa vida também. Então aí nesse canto de hino de louvor, que pode ser tanto rezado quanto cantado, nós encontramos um primeiro dado do que eu falei antes para vocês, das partes fixas da missa. Tanto o Kyrie quanto o Glória são coisas que não se podem mudar. E aí nós precisamos atentar o seguinte, existe, quando se fala que não se deve mudar, não se deve mudar nada. Então, quando se canta no Glória, 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 aleluia, não é um hino de louvor. Se canta no Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos, nós vos damos graças por vossa eterna glória. Então é essa fórmula que se reza. No Kyrie, no ato penitencial, você pode cantar antes um canto, não confundam isso. Você pode cantar antes um canto? Pode. Mas neste canto tem que conter, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Outras partes fixas da missa a respeito do canto. O santo. O santo não se muda, não se canta santo, santo é, santo, eu celebrarei. Não é assim. Então, santo tem que ser santo, santo, santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É esse o conteúdo, essa é a parte fixa da missa. As outras partes que não são fixas, canto de entrada, canto de comunhão, canto de reflexão, tal, isso pode botar dentro das rédeas, né? Dentro do discernimento, pode-se botar qualquer canto que se preferir. Depois do hino de louvor, então, e aí esse é o encerramento do rito inicial, encontra-se a oração da coleta. O que é a oração da coleta? É o oferecimento da Santa Missa. E tem o nome de oração de coleta porque o padre que preside coleta o pedido de todos os fiéis na sua oração e entrega a Deus. Aí mostra um dado muito importante, de que quando nós celebramos, e aí existem padres, né, que como não tem missa na comunidade, rezam sozinhos, que a missa celebrada, ela é celebrada com a igreja padecente e a igreja triunfante. Então há uma comunhão dos santos. Por isso que nós oferecemos a Deus isso, porque o céu, João Paulo II dizia que a Santa Missa é o céu aqui na terra. Então é esse contato de Deus que leva para Ele os nossos pedidos, pela pessoa do sacerdote. Então, naquele momento se prevê um momento de silêncio, onde você faz a sua intenção, por quem que você veio rezar. Isso até é uma prática de oração que nós devemos alimentar, né? Ofereça a Eucaristia por aquela ovelha desgarrada. Então, é justamente isso. E o padre coleta. Como é que é coletada? Então, nessa oração se tem a parte toda da oração, a introdução da missa e o agradecimento, o pedido, né? A finalidade do pedido e o agradecimento a Deus. Por isso que nós vamos ver, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E aí, com essa oração da coleta finalizada, nós percebemos uma outra dimensão da Sagrada Liturgia. Ela sempre será uma ação trinitária. Sempre agirá na liturgia a Trindade. Então, a ação é do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Encerramos esse rito. Dentro disso, agora entramos no rito da palavra, propriamente dito. É um rito importantíssimo também para nós. E os seus elementos são: primeira leitura, geralmente é do Antigo Testamento, porque é aquele caminhar, né, nos lembra a antiga aliança, e aí nós vamos... vocês poderão perguntar depois se nós lemos toda a Bíblia durante a liturgia. Não, nós lemos as partes essenciais, e aí na primeira leitura é do Antigo Testamento, e lembra qual aliança? A primeira aliança no Sinai. Lá, na verdade,
se lembra a primeira aliança com Moisés por causa da lei. Mas isso leva-nos até Abraão, a sua primeira aliança. Na verdade, isso leva-nos até o Gênesis, porque é a aliança íntima de Deus com o homem. Ok? O Salmo é a oração, os 150 salmos são a oração do povo, enquanto estava no exílio da Babilônia, e aí temos os salmos de Davi, os salmos de Salomão, que conta essa peleja do povo, à espera da misericórdia, o grande louvor a Deus. Então, o Salmo faz o quê? Ele é a resposta do povo a essa primeira aliança. A todas as alianças, na verdade. Mas é o povo que canta a aliança de Deus. Canta a aliança de Deus no sofrimento, canta a aliança de Deus no louvor. Então, nós perceberemos, por exemplo, o Salmo 51, né, qual o padre nunca pediu para a gente rezar na confissão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai, me lavai-me todo inteiro do pecado. Salmo de penitência. Salmo 50, aleluia, cantai cantos ao Senhor. Então, vejam. É a resposta do povo em sua realidade. A segunda leitura, que é reservada aos domingos, por quê? Porque a segunda leitura revela, né, mostra para nós um texto da segunda aliança, da nova aliança, e o domingo é o dia da aliança, da nova aliança. Então, por isso que no domingo nós temos duas leituras. Então geralmente do Novo Testamento, para se enfatizar a nova aliança estabelecida na cruz e orientar a comunidade. Então nós vemos que na segunda leitura existem orientações práticas. São Tiago, por exemplo, vai falar gravemente da língua, que nós devemos cuidar da língua. Então é justamente isso. Entramos então no centro da liturgia da palavra, que na verdade nós precisamos dividir isso. Existe a aclamação, que é um canto em que se mostra a grandeza do Evangelho. Quando é uma missa solene tem o diácono que faz a procissão, lindo, maravilhoso, acompanhado com velas e incenso. Mas essa aclamação coloca a evidência e a centralidade do Evangelho. Vejam, coloca em evidência a centralidade do Evangelho. O Evangelho precisa ser aclamado. É o próprio Cristo que fala e que se mostra no Evangelho. Então ele ganhou solenidade porque é o próprio Cristo. E também o ponto mais alto da liturgia da palavra. Geralmente eu coloquei ali que o evangeliário, nós temos o evangeliário, né, que é um livro próprio, onde só contém os evangelhos. E vocês podem perceber aquilo que nós falamos um pouco antes, quando falávamos do altar, dos altares, que o evangelho é o próprio Cristo. Então numa missa, quando o evangeliário entra, ele coloca... O Evangelho é colocado no altar do sacrifício, não no altar da palavra. Isso é uma grande simbologia e mostra a íntima ligação que tem a Eucaristia e a palavra, que as duas merecem o mesmo altar. Vejam, então ganhou essa solenidade. E aí entra o Evangelho, que é o próprio Jesus que fala ao seu povo. Dentro disso, o Papa Bento XVI nos lembrava uma coisa bastante interessante, que é o silêncio. Nós precisamos ter momentos na nossa liturgia de silêncio. E dois especificamente, depois do Evangelho e depois da comunhão. O silêncio, o que é o silêncio? É voltar-se para o seu interior e deixar aquela semente do Evangelho que foi plantada em nós, ela germinar e dar os frutos ao seu tempo. 1 e 100 por 1 e tudo mais. Então, para deixar a semente do Evangelho brotar. Ok, vimos esse itinerário, né? Que nós ouvimos a palavra, bebemos da palavra, conhecemos as novas orientações de Deus. Então, o povo de Deus precisa dizer, eu creio nessa palavra, eu acredito nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Então, aí a profissão de fé. Recebi a palavra, demonstrei que creio e digo, creio. Creio em Deus, creio em Jesus e creio no Espírito Santo e na Santa Igreja. Creio. Essa é a grande resposta. Professou que crê, os crentes, né, os fiéis, mostram então que eles são igreja. O creio é uma demonstração de pertença à igreja. Pertencendo à igreja, eu preciso orar por ela. Oração da Assembleia. E aí nós podemos ver que ali
talvez vocês já viram em alguns outros lugares, orações mais espontâneas e tudo mais. Aí a oração é da assembleia. É a assembleia que ora. Então, ali é o culto, o padre depois vai finalizar, o sacerdote, o presidente vai finalizar, mas a assembleia que pede segundo as suas necessidades. E aí há uma coisa interessante que nós podemos perceber, que no missal existe isso, mas às vezes por próprio descuido, tá? Já é comum rezarmos a missa do dia e tal. Existem missas conforme as necessidades especiais. Existe missa para catástrofe, existe missa para pedir colheita, para pedir bons frutos, para pedir a Deus o livramento de algumas coisas. Então existem específicas. Vejam, a liturgia que reza com o povo pelas suas necessidades. Esse é o grande fundamento também das orações dos fiéis. Se um dia, numa assembleia carismática, nós pedimos que a oração seja feita um pelo outro, essa é a intenção, é a oração dos fiéis. Nós rezamos conforme as nossas intenções, certo? Depois dessa profissão de fé e da oração da comunidade, rezando pelas necessidades da igreja e do mundo inteiro, finalizamos os ritos da palavra. E aí entramos na grande liturgia. No centro da liturgia, então, que é a liturgia eucarística. E a estrutura eucarística, nós vamos ver e já vamos passando, é bastante interessante. Então, o primeiro ritual eucarístico é o ritual das oferendas. O que é que acontece nesse ritual? Na igreja de antigamente, nos primeiros séculos, o povo oferecia o pão e o vinho, só que como era aquela partilha, a igreja precisava sobreviver, e aí muitas pessoas doavam-se para o evangelho, terrenos, vendiam seus bens e tal. Naquele tempo era levado comida, era levado roupa, era levado tudo para também o altar. E aí nós percebemos também uma das necessidades do padre lavar a mão. O fundamento desse ritual do padre lavar a mão está em apenas limpar-se das sujeiras, porque imagine, o pessoal devia trazer galinha, batata, raiz, sei lá, alguma coisa, carne, boi desfarelado, sei lá. Então o padre pegava, o sacerdote presidente pegava naquilo. Depois ele lavava a sua mão. Hoje, como nós não fazemos mais dessa forma, a purificação dos pecados é o sentido de lavar as mãos. Então, essa oferenda, inicia-se com essa oferenda, e aí nós pensamos o seguinte: não se oferece apenas o pão e o vinho, oferece-se também a nossa vida. E o missal nos prescreve, nos orienta que de fato se tem uma procissão. Que o padre comece ali colocando o cálice e tudo mais, mas só que as âmbulas entrem, o vinho e a água entrem de fato em procissão. Porque é mais um símbolo. Nós ofertamos com a igreja também a nossa vida. O próximo item, então, aí está mais completinho, todos, é o prefácio. Então, o prefácio é aquele texto, depois que o padre diz: orai, irmãos e irmãs, e começa: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Se nosso coração é ao alto, nosso coração está em Deus. E ele começa a descrever aquele texto. O que é esse texto chamado prefácio? E o prefácio, então, é o texto que antecede o momento da narrativa da instituição da Eucaristia, ou seja, a oração eucarística. Então, ele se abre com um grande louvor a Deus pelas maravilhas que ele realizou na história e continua realizando. Então, o texto do prefácio sempre vai começar assim: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre em todo lugar. Então é esse texto que louva a Deus pelas suas maravilhas e termina com o santo. O santo é uma grande oração, uma profundíssima oração, que está na Anunciação, quando os pastores encontram os anjos, Hosana no mais alto dos céus e tudo mais, e está também no Apocalipse. E este é um grande texto, um grande hino, que nos mostra o seguinte: que nós devemos glorificar a Deus pelo que Ele é, pela sua santidade. Hosana a Deus no mais alto dos céus, glórias sejam dadas a Deus. E a narrativa da Eucaristia se inicia justamente nesse clima de louvor. Qual é a raiz desse louvor
para entrar no sacrifício? Nós lembramos muito bem do Domingo de Ramos, onde o Evangelho nos mostra que Jesus entra em Jerusalém aclamado por todos, que diziam Hosana. Então esta é a raiz, este é o fundamento. Logo, não imaginava ele que depois aquelas mesmas pessoas o trairiam. Então, cantam com alegria e logo se entra no rito em que se descreve, em que se vive a própria mesa que Jesus viveu. Dentro desse rito, o que nós podemos acentuar, e é o fundamento, né, além de toda a narração de como se deu aquela mesa, tomou o pão e tudo mais, mas o ponto principal é o que nós chamamos de epíclese. Epíclese é uma invocação ao Espírito Santo. E aí é justamente aquele gesto que o padre diz: santificai, pois essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito de Deus. Isso é epíclese. É uma ação do Espírito Santo que transforma as substâncias de pão e vinho em corpo e sangue. Este é talvez nós poderíamos dizer que é o ato fundamental da liturgia. É pedir que o Espírito santifique aquelas ofertas. Depois disso acontece a narrativa da paixão, tudo mais, cálice, pão, tal. E aí nós entramos nessa narrativa da instituição da consagração. Ok. O ponto final dessa consagração, é quando o próprio Jesus diz, e o sacerdote também diz, está no missal: fazei isto em memória de mim. Aí existe um outro grande fator que nós precisamos atentar. O que é a Eucaristia, afinal? Qual é, de fato, a importância da Eucaristia? Quando nós ouvimos fazer isto em memória de mim, nós entendemos o seguinte: a Eucaristia é a perpétua presença de Deus no tempo. Porque o que a Eucaristia faz para nós? Ela atualiza o sacrifício da cruz. Então, na história, nós podemos perceber que algumas outras denominações pregam justamente a aliança do tempo de Jesus. Está no tempo de Jesus. E para nós, a mesa eucarística é justamente isso: a atualização daquele sacrifício e daquela ressurreição para nós. Então nós temos hoje, presente na história, o próprio Cristo hoje, falando agora, instruindo hoje, instruindo agora. Ok? Então, enfatiza ali naquele primeiro ponto, que é, de fato, um mistério da fé. E aí nós já falamos sobre isso, então nós entramos na oblação. O que é essa oblação? Na sequência vem o que chamamos de oblação, isto é, a Assembleia reunida, realizando esta memória, oferece ao Pai a hóstia consagrada. Não só ela, mas a todos os fiéis que oferecem naquela hóstia. Vejam que depois que nós dizemos o mistério da fé, nós proclamamos aquela oblação. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. É a entrega de toda a igreja que espera o seu esposo. E aí, esse texto que eu peguei diz que é uma segunda epíclese que acontece quando o pão e o vinho, para se tornarem corpo e sangue, sofrem a primeira epíclese. Agora acontece a segunda epíclese na oração eucarística. Trata de uma nova invocação do Espírito Santo para para que todos os participantes daquele ato litúrgico, pela ação do Espírito Santo, sejam transformados em uma assembleia. E essa segunda epíclese, então, é a manifestação do Espírito Santo junto com os pedidos de toda a igreja. Aí nós vemos o pedido pela igreja, pedido pelos mortos, pedido por todas aquelas necessidades da igreja. Essas são as grandes intercessões. Percebemos o quê? Não se pode ser igreja sozinho, sem ter esse caráter de intercessão. Nós precisamos interceder. Ok. Depois disso, a grande parte, o centro, talvez, que encerra a liturgia eucarística, é a segunda doxologia, quando nós dizemos: por Cristo,
com Cristo, em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O que acontece nessa oração? Primeiro nós devemos observar o seguinte: de quem é essa oração? Essa oração é do padre. O padre que está indo, na verdade o celebrante, né, porque pode ser um bispo, aquele que preside é o que oferece. Então ele oferece aquele louvor e nós como Assembleia dizemos amém. E aí nós precisamos entender uma coisa bastante importante, que é a dimensão desse amém. Santo Agostinho diz que esse amém é assinar embaixo. Então dizer assim, eu assino embaixo. Do que o Senhor está dizendo, eu também assino embaixo. Eu vou atrás disso. Então, esta é a importância do amém dentro da doxologia. Ok, nós vamos passar para a próxima parte, que é também extremamente importante e se mostra na fração do pão. O que é a fração do pão? É um gesto simbólico e aí nós podemos lembrar que quando o padre faz a consagração, lembra aquela instituição da Eucaristia, ele não parte o pão. Quando é que ele vai partir o pão? Quando ele recita o cordeiro. E ali é o gesto da fração do pão, porque o padre faz uma oração que diz o seguinte, que é esta união do corpo e do sangue de Cristo, porque ele coloca um pedacinho no cálice, né? Perdoa os nossos pecados e nos faça chegar à vida eterna. Então, o que ele faz ali celebrando aquela Eucaristia? Ele está fracionando o pão para distribuir para toda a igreja e pedindo que aquela fração do pão seja um instrumento de santificação, torne a igreja viva. Então, gesto que muitas pessoas não notam, porque com frequência é realizado rapidamente. Nós poderíamos, e aí esse é um costume que eu tenho, quando o padre dá o abraço da paz, aí vai, abraça a paz, beija, lindo, maravilhoso e tal. O que o Missal Romano, a Instituição Geral do Missal Romano, nos recomenda? Né? Às vezes nós estamos eufóricos e tudo mais, mas ele nos recomenda o seguinte, que você dê a paz para a pessoa da direita, para a pessoa da esquerda. Deu. E a paz não é tipo assim, ai, querida, abraça, beija e tudo mais. Não, é tipo assim, a paz de Cristo, e aquilo ali é um gesto simbólico. Hoje em dia, especialmente no Brasil, com essa nossa espontaneidade, se recomenda que a paz seja dada no final da missa. Então, vocês certamente já ouviram o padre dizer assim, pense em alguém que precisa da paz, não sei o que, tal. Então é para que você, tipo assim, traduzindo isso, não faça escândalo, né? Não balance, tudo mais. Então, trocando em miúdos é isso. Então, geralmente eu dou a paz para aquela pessoa, para outra pessoa, e já espera o cordeiro. Porque aquilo ali é um ato tão importante, muito mais importante do que a paz. Porque nós vemos, e ali se concretiza de fato aquilo que nós vimos a respeito da igreja. Se a igreja é a fiel dispensadora, nós vemos aquele representante da igreja preparando um tesouro para nós, dizendo, e a Assembleia vai, porque na verdade o padre reza e a Assembleia reza. O cordeiro que nós rezamos é uma oração da Assembleia, não é do padre. Quem puxa o cordeiro somos nós. Então nós que, enquanto o padre vai partindo aquele tesouro, nós dizemos, não somos dignos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E isso configura um dos 3 atos penitenciais que nós temos na missa. No começo, no cordeiro, e quando nós dizemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então nós vemos essa fração do pão. Foi ao partir do pão que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus durante a fração, então canta-se o cordeiro. Vejam, as escamas dos olhos caem quando o pão se parte. É justamente essa doação da parte de Deus que nos faz pensar na nossa vida e querer viver a vida de Deus. Aí, terminando então a fração do pão, acontece a oração do Pai Nosso, que é a oração universal, que o próprio Cristo nos ensinou, é a oração completa que reúne súplica e louvor a Deus. Então nós rezamos aquilo, a oração do Pai Nosso, e
recebemos a Eucaristia, recebemos o tesouro. Vejam que os ministros qualificados para distribuir a Eucaristia são aqueles que são consagrados para aquilo, os que receberam o sacramento da ordem. Porém, como a nossa igreja é bastante grande, tem muitas pessoas, reconheceu-se a necessidade, então, dos nossos queridos ministros extraordinários, que estão fora da ordem, fora do sacramento da ordem. Eles são, então, configurados também para distribuir a Eucaristia. Mas os principais, tanto que quando o ministro vai comungar, ele comunga do padre. Nós precisamos entender, então, mais uma coisa, né? Eucaristia não é self-service, né? Não é o buffet que a gente vai lá e se serve, pega, molha, faz o que quer. Não. Se é a igreja que distribui o sacramento, aquele que preside é aquele que dá a comunhão. Infelizmente, hoje nós não damos, nós não recebemos o corpo e o sangue, mas nós deveríamos receber o corpo e o sangue, né? Aquilo é o presente de Deus, aquele é o tesouro de Deus. Então, recebemos a comunhão, nós encontramos ali, então, outro momento de silêncio. É aquele momento interior. Qual o risco que nós corremos, né? De que logo depois da comunhão tem a procissão do Santíssimo Sacramento. Isso seria uma grande contradição, porque, não está aqui dentro, está lá fora, não está, cadê? Está ali, está aqui, está lá? Não, está lá dentro. Neste momento nós nos tornamos aquele sacrário de Deus. Dom Bosco, que estava um dia presidindo a missa, saiu uma mulher antes da bênção final, e ele chamou 2 coroinhas e disse assim, acompanha aquela mulher. E lá foram eles, com uma velhinha, um de cada lado, até a casa da mulher. E a mulher perguntou assim, o que é isso? Ele disse assim, o padre mandou dizer que a senhora é um sacrário. E a senhora não podia sair antes da bênção. Então vejam, nós somos aquele sacrário desejado de Deus. Existe uma música da comunidade Shalom que diz, 2 abismos que se abraçam. O abismo da grandeza de Deus e o abismo da nossa miséria. Eles se abraçam e se enlaçam, e a música diz, num laço de amor eterno e alegria sem fim. Esta é a Eucaristia. Nós somos infinitamente indignos, mas Deus se permitiu estar ali. E aí nós poderíamos falar, a Eucaristia é a nossa paixão, né? Então poderíamos falar várias coisas de Eucaristia. Mas justamente é isso. Ali é a distribuição. Por isso que precisa do momento de silêncio. Depois do momento de silêncio, feita a purificação e tal, depois se vocês tiverem dúvidas a respeito do rito, aí a gente explica. Mas é só para a gente entender esse contexto. Se faz a oração pós-comunhão. O que é essa oração pós-comunhão? É a oração de compromisso com a missão. A oração sempre vai dizer, penetrados, pois, por este divino mistério, por este divino tesouro, fazei com que nós sejamos testemunhas. Sempre vai ser assim. Então, reconhecer que nós estamos eucaristizados, nós estamos sacramentados ali, e agora diz, Senhor, faz com que nós sejamos capazes de ir para a missão. Faz com que nós não seguremos para nós este amor, mas com que este amor transborde. Este é o grande mistério, na verdade, né? Quanto mais se dá, mais se tem. Nós podemos perceber isso talvez na sua vida de missão, né? Quanto mais você dá, mais você se percebe ungido, mais você se percebe na presença de Deus. E aí, terminada essa oração, né? Entramos nas questões práticas, então, né? Que é o rito final. Então, o rito consiste em 3 elementos. A saudação do sacerdote, a bênção, que em certos dias e ocasiões é enriquecida e expressa pela oração sobre o povo, ou por outra forma mais solene, e a própria despedida, em que se despede da Assembleia, a fim de que todos voltem às suas atividades, louvando e bendizendo ao Senhor com as suas pelas suas boas obras. Com as suas e pelas suas boas obras. Ok, entenderam? 3. Então, a oração, a bênção e o envio. Aí, nesse envio, nós percebemos por que tem o nome de missa. Porque, em latim, quando se dava o envio, quando se fazia a despedida depois da bênção, se dizia, ite missa est. Vai, a missão começou.
Agora é hora da missão. Então, para nós chamamos de missa porque é a fonte de toda a missão da igreja. É o ápice de toda a missão da igreja. Então, por isso que para nós é missa. Mas nós podemos chamar de santo sacrifício, de mesa eucarística, de liturgia eucarística, de memorial da paixão, memorial da Santa Cruz. Então, esses nomes dizem bem que é missa. Só não imaginem, então, que a missa é festa da partilha. Isso é um erro teológico, né? Porque, na verdade, lembra quando eu disse que desde a entrada é aquele caminho pelo Calvário? É uma grande alegria. Aí, quando nós vemos essas dimensões da missa, alegria, tristeza e tal, nós percebemos a importância das cores no rito litúrgico. Então, nós sabemos que é uma missa solene quando está de branco e tudo mais. Então, é um caráter diferente da missa. Quando está de roxo, é um outro caráter. É uma outra, é a mesma celebração, mas é uma outra dimensão daquela celebração. Então, vimos aqui aquelas 3 dimensões. Oração, bênção, oração sobre o povo e a despedida. Este momento é oportuno para dar os avisos da comunidade, bem como as últimas orientações, tal. Então, justamente isso. Recebemos a bênção de Deus, somos enviados para a missão. Este é o fim, na verdade é o início da concretude da Santa Missa. E chegamos então ao final desse grande mistério. Eu coloquei esse dali, mas aí depois quem pegar esse slide pode saber, mas era só aquilo a respeito que eu falei das procissões. Então, a importância de ter a procissão, aquele povo que caminha. E aí eu tenho ali também as referências de onde foram tirados isso. Volta um pouquinho. De onde foram tirados isso. Eu tenho o livro de algumas pessoas, mas ali eu não incluí, mas eu disse para vocês, Sacrosantum Concilium, a palavra de Deus, né, obviamente, Instrução Geral do Missal Romano e as diretrizes da CNBB. Obrigado, então, pela atenção.